Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Cá estamos nós em mais um episódio de Tomás o Pregador para continuar o sermão de São Tomás sobre o Pentecostes. Eu sei que é denso, eu sei que ouvir pode ser chato, mas eu estou convencido de que a melhor maneira para nos adentrarmos no pensamento de São Tomás é ler São Tomás. E, portanto, naturalmente, para fazer este podcast, eu li os textos. Eu podia fazer só um episódio a resumir os textos. Está dividido em 4 partes. Cada parte está dividida nesta, esta, e, portanto, resumindo isto, e eram 5 minutos e já estavam. Mas eu acho que isso não nos ajuda a perceber o espírito de São Tomás. Eu terminei o último episódio a comentar a capacidade que São Tomás tinha para citar de memória as passagens da Sagrada Escritura. E isso vemos outra vez aqui, talvez ainda mais. Desta vez há alguns erros da parte de São Tomás. Que ele diz, como diz o Evangelho, e na verdade aquilo está escrito nos Atos dos Apóstolos. Aquelas palavras estão escritas nos Atos dos Apóstolos, mas dito por outras palavras também está escrito nos Evangelhos, ou na carta aos Colossenses, e na verdade é na carta sei lá a quem, mas aquele tema, aquela ideia também está na outra carta, e nós temos essas notas todas, mas as palavras que ele citou de memória não eram daquela carta, eram de outra, por exemplo. Aqui vamos nós. Eu espero que agora vamos ver já não as propriedades do Espírito Santo e a missão do Espírito Santo, mas agora no fundo os efeitos do Espírito Santo e quem é que recebe esses efeitos, que é claramente a parte relevante do sermão, o homem, a mente do homem. E o que é que isto quer dizer? É basicamente o que vamos ver. Eu espero que seja compreensível. Peço desculpa por eu não ter a melhor dicção do mundo, nem fazer disto um sermão que nos deixa com os pelos em pé. Mas aqui vamos nós. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Hoje de manhã dissemos algumas coisas, na medida do nosso entendimento, sobre a propriedade do Espírito Santo e da sua missão. Agora, resta falar a respeito dos efeitos do Espírito Santo e a quem ou a que compete receber esses efeitos. Segundo o teor das palavras citadas acima, é-nos dado a conhecer que há um duplo efeito do Espírito Santo, a saber, a criação e a renovação, pois diz, e tudo será criado e renovarás a face da terra. Se nós quisermos tomar a acessão dessas palavras no sentido que a criação diz respeito à produção das coisas no seu ser de natureza, o Espírito Santo é sim o Criador de todas as coisas, como sugere o livro de Judite, enviaste o teu Espírito e foram criados. Mas falamos agora de outra criação. Conserva-se hoje o hábito de se dizer daqueles que são promovidos a um estado mais elevado, como ao episcopado ou outra dignidade, que foi criado. Do mesmo modo, daqueles que foram promovidos e feitos filhos de Deus, se diz que foram criados, como se eles fossem promovidos, conforme diz São Tiago, a fim de sermos como primícias das suas criaturas. O Senhor quis estabelecer uma nova criatura, como se lê no livro da Sabedoria. Deus criou todas as coisas para que sejam, isto é,
no ser da natureza e as quis recriar para que estejam no ser da graça. Os apóstolos foram as primícias dessa recriação e é desta criação que fala a Epístola aos Gálatas. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão têm algum valor, mas a nova criatura. O que quer isto dizer? Antes havia os gentios, e por isso diz incircuncisão. Depois os judeus foram circuncidados. Mas assim mesmo tal condição de nada valia, a não ser quando fossem recriados pela graça de Cristo. Esta recriação é um efeito do Espírito Santo. Deveis saber que esta recriação comporta graus. Primeiro, enquanto graça de caridade. Segundo, enquanto se estende à sabedoria do conhecimento. Terceiro, enquanto concórdia para a paz. E quarto, enquanto constância da firmeza. Como podeis perceber, quando os homens são introduzidos no ser, a primeira coisa que eles obtêm é que eles vivam. Assim também deve ser no ser da graça. Mas o que faz com que o homem viva no ser da graça? Certamente é a caridade, como diz João. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o irmão, quaisquer que sejam as boas obras que faça, está morto. A caridade dá vida à alma. Com efeito, assim como o corpo vive através da alma, assim a alma vive através de Deus. E Deus habita em nós através da caridade. Por isso, diz João, aquele que permanece na caridade permanece em Deus. No Evangelho de hoje, escutamos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Mas quem não faz a vontade de Deus, não ama perfeitamente a Deus, pois é próprio dos amigos a identidade do querer e do não querer. Diz Gregório na homilia de hoje de Pentecostes: a prova do amor está na manifestação das obras. Mas dirás: não posso cumprir os mandamentos de Deus. Respondo que não podes cumprir por forças próprias, mas bem o podes pela graça de Deus. Por isso o Filho acrescenta: o meu Pai o amará, portanto não falhará, e a ele viremos. Isto é, estaremos presentes nele e lhe daremos as forças para cumprir os mandamentos de Deus. É sobre esta caridade para cumprir os mandamentos de que fala a Epístola aos Efésios. Somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para as obras boas. E de onde vem esta caridade em nós? Do Espírito Santo, como diz o apóstolo. A caridade de Deus foi derramada nos corações pelo Espírito que nos foi dado. Quem partilha da luz, tem-na do sol. Da mesma forma, aquele que tem a caridade, tem-na do Espírito Santo. Por conseguinte, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Ou seja, no ser da vida, da graça, pela caridade. Vede os homens. Quanto mais se tornam amantes de Deus, mais conhecem a vontade de Deus. Por isso diz o provérbio: é próprio dos amigos que tenham um só coração. E Deus revela os seus segredos aos seus amigos. Este é o segundo grau de criação, que é do Espírito Santo, a saber, que através da sabedoria venha a conhecer a Deus. Donde diz João: vos chamo-vos amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Por isso também o conhecimento da verdade vem do Espírito Santo. Diz o Filho no Evangelho: o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo.
Ora, ainda que seja grande aquilo que o homem ensine para o exterior, de nada vale se a graça do Espírito Santo não estiver presente no seu interior. E daí dizer o Evangelho, que na realidade é a carta de São João, a unção vos ensinará tudo. Não somente vos ensina, mas mais ainda, vos incita. Eu posso ensinar-vos, mas podeis não me acreditar ou colocá-lo em prática. Contudo, quem vos faz crer e cumprir o que ouvis é aquele que vos incita. Isto é, o que faz o Espírito Santo, porque ele inclina o coração a crer e a levar adiante o que ouve. Daí que diz o Senhor: todo aquele que escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. O terceiro grau da criação consiste na concórdia da paz. Tiago distingue, na sua epístola canónica, entre sabedoria terrena e sabedoria suprema. Ao atribuir a propriedade da sabedoria suprema, diz: a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, etc. Contudo, a sabedoria terrena não é pura, porque corrompe o afeto através do amor às coisas terrenas, pelo qual se diz na epístola canónica de Judas: eles estão corrompidos em tudo aquilo que conheceram. Ademais, ela torna os homens divididos e briguentos, enquanto que a sabedoria que vem do alto consiste naquilo que nos atrai a Deus, pois é pacífica, modesta, etc. As querelas surgem de três formas. Em primeiro lugar, quando alguém não é modesto. Por isso diz o livro dos Provérbios que se jata e se infla sobre os outros. Quem se jata e se infla sobre os outros provoca disputas. Do mesmo modo, alguns são pertinazes nas suas próprias opiniões, a ponto de não se deixarem persuadir a não ser naquilo que esteja na sua cabeça. Em contrapartida, esta sabedoria suprema é conciliadora. Além disso, a sabedoria do mundo não permite aos seus sábios estarem de acordo com os outros, enquanto que esta sabedoria concorda com aqueles que são bons e é por este motivo pacífica. Mas quem realiza a paz? O Espírito Santo, pois, diz São Paulo aos Coríntios, ele não é um Deus de desordem, mas de paz. E daí dizer na Epístola aos Efésios: procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Senhor exorta a conservar a paz no Evangelho. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos a dou como a dá o mundo. A paz divide-se em duas. Uma no tempo presente, na qual vivemos pacificamente, sem evitar, entretanto, que combatamos contra os nossos vícios. É essa paz que Deus nos deixa. A outra é aquela que existirá no futuro sem luta. Ele diz a respeito dela: não vos a dou como o mundo a dá. Eu vos dou. Alguns querem ter a paz a fim de gozar dos seus bens, como diz o livro da sabedoria. Vivendo na grande guerra da ignorância, a tantos males consideram paz. Mas qual é a paz verdadeira? Diz Agostinho: a paz é a segurança da mente, a tranquilidade da alma, a simplicidade do coração, o vínculo do amor e o consórcio da caridade. A paz é tríplice, ou seja, para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. Quanto à paz para consigo mesmo, ela é requerida a fim de que a razão não esteja infectada pelos erros ou ofuscada pelas paixões. Nesse sentido, se diz: a paz é a segurança da mente. Também deve haver tranquilidade no afeto, e nesse sentido se diz:
tranquilidade da alma. Assim, também deve haver a simplicidade na intenção, e nesse sentido diz simplicidade do coração. A paz para com o próximo é o vínculo do amor, e a paz que temos em relação a Deus é o consórcio da caridade. Acaso a paz é muito necessária para nós? Certamente sim. O Senhor fez a aliança de paz e aqueles que não quiserem conservar a aliança não podem receber a herança. Da mesma maneira, aqueles que não querem conservar a paz não podem alcançar a herança celeste. Mas alguém dirá: quero ter paz com Deus, mas não com o próximo. Mas isso não pode acontecer. Conforme certo santo diz, não pode ter paz com Cristo quem está em desacordo com o cristão. Portanto, o terceiro grau da criação é a concórdia da paz, conforme diz Isaías. Criei a paz como fruto das minhas palavras. O quarto grau é a constância da firmeza. Esta também vem do Espírito Santo, conforme diz o apóstolo aos Efésios, para que vos conceda pelo Espírito Santo o poder de serdes fortalecidos, etc. Lemos também em Ezequiel: entrou em mim o Espírito e pôs-me de pé. E no Evangelho de São João: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. E no livro da sabedoria, Deus criou o homem para a incorruptibilidade. Portanto, o primeiro efeito do Espírito Santo é que ele cria. O segundo é a renovação, a qual consiste em 4 vias, a saber, conforme a graça purificante, conforme a justiça progressiva, conforme a sabedoria iluminativa e conforme a glória que se consuma. Em primeiro lugar, digo no que consiste a renovação pelo Espírito Santo segundo a graça purificadora. O pecado é uma certa velharia da alma e o homem não se livra desta velharia a não ser pela graça justificante, pela qual o homem é lavado do pecado. Daí dizer o apóstolo: como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, assim também caminhemos na novidade da vida. De onde vem esta novidade? Do Espírito Santo, conforme afirma o apóstolo a Tito. Não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, por sua misericórdia, fomos salvos pelo banho regenerador e renovador do Espírito Santo. Por este motivo, por este banho, todos os pecados são perdoados e assim o homem é renovado. Em segundo lugar, esta renovação consiste na justiça progressiva. Se alguém caminha, fica cansado e fraco. Mas se depois descansa, as suas forças parece que são renovadas. E quando o homem trabalha duramente, ele é renovado quando retoma as forças para seguir trabalhando. Desta renovação diz Job: a minha glória se renovará sempre, e em minha mão o meu arco retomará força. A glória dos santos é o testemunho da consciência. O homem é renovado quando está pronto a lutar contra os vícios. Tomarão asas como as águias, voarão e não se cansarão, diz o profeta Isaías. Ou seja, correrão, como diz o Salmo, na via dos mandamentos de Deus. Mas quem faz esta corrida? O Espírito Santo, conforme diz Isaías, conduziu-nos pelos abismos como o cavalo pelo deserto, sem tropeçar. O Espírito do Senhor foi o seu guia. Em terceiro lugar, a renovação dá-se pela sabedoria iluminativa.
Quando o homem conhece cada vez mais as coisas boas de Deus, ele é renovado. A Epístola aos Colossenses, na realidade a citação é de Efésios, fala sobre esta renovação. Revesti-vos do homem novo, que foi criado segundo Deus. Cristo é chamado homem novo, porque foi nova a sua concepção, sem a semente do homem, etc. O seu nascimento é novo, porque a sua mãe permaneceu virgem depois do parto. A sua paixão é nova, porque não teve culpa. A sua ressurreição é nova, porque foi rápida e renovadora. A sua ascensão foi nova, porque ele ascendeu por sua própria força e não por forças alheias, como no caso de Enoque e Elias. Por isso, diz o livro de Ben Sirá, renova os sinais e faz novos milagres. E porque por Cristo todas as coisas são renovadas, nós usamos vestes novas na igreja durante as solenidades, a fim de que cantemos um cântico novo ao Senhor, como se dissesse que alguém se renova através da veste pela limpeza exterior, renova pela graça a mente interior. Diz o apóstolo aos Colossenses: despojai-vos do homem velho, isto é, do hábito dos pecadores, com as suas práticas, e revesti-vos com o hábito da virtude, que não é privado de práticas, do homem novo, isto é, da mente irracional. Este homem novo é renovado pelo conhecimento de Deus, e ele continua: revesti-vos do homem novo, como disse acima. Diz a Epístola aos Romanos: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. De onde vem esta sabedoria? Do Espírito Santo, como diz Job. Para que eu veja, o Espírito está nos homens e a inspiração do Omnipotente que dá inteligência. Em quarto lugar, a renovação dá-se pela glória que se consuma, ou seja, quando o corpo for renovado da antiga pena e da antiga culpa, da qual se fala em Isaías: eis que crio novos céus e nova terra. De onde vem esta renovação? Do Espírito Santo. Ele mesmo é o penhor da nossa herança e nos conduz à herança celeste. Quem necessita ser criado e ser renovado, obtê-lo-á do Espírito Santo. Mas quem recebe esta renovação? A face da terra, diz o Salmo, isto é, todo o mundo, que fora outrora cheio de idolatria. Mas hoje, o Senhor concedeu aos apóstolos os dons dos carismas. Diz Isaías: eles entrarão com impulso do Espírito Santo, encherão a face da terra com a semente de Jacob. A face da terra é também a mente humana, porque assim como vemos corporalmente pela face, assim também pela mente espiritualmente. Por isso, diz o livro do Gênesis: criou Deus o homem com a argila da terra e insuflou em sua face o sopro da vida. Entretanto, a fim de que a mente humana receba esta renovação, deve possuir 4 características. Deve, pois, estar pura, descoberta, direcionada, estável e firme. Sobre a primeira característica fala-nos Mateus: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, ou seja, com as lágrimas da compunção, e então poderás receber a renovação do Espírito Santo. Diz o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quanto à segunda, a face da mente deve ser desvelada e descoberta. Diz o profeta no livro de Job: a sua face estava coberta de graxa. Alguns têm a face da mente coberta pela escuridão da ignorância. Diz o livro de Job: não cobriu a minha face com a escuridão. Diz o apóstolo: todos nós, com a face descoberta, ou seja, isenta do afeto terreno,
refletimos como num espelho a glória do Senhor. Somos transportados nessa mesma imagem de claridade em claridade pelo Espírito do Senhor. Quanto à terceira, a face da mente deve estar direcionada a Deus, conforme diz Tobias. Agora volto a minha face a ti e os meus olhos a ti se dirigem. Como voltamos a nossa face para Deus? Pela reta intenção. E assim obtemos a renovação do Espírito Santo, conforme diz o Evangelho de Lucas. O Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ademais, se vos voltardes a Ele pela obediência, Ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Assim também devemos voltar a face ao próximo, conforme diz Tobias. Não afastes a tua face do teu próximo. Por isso, os apóstolos, porque estavam juntos, receberam o Espírito Santo. Quanto à quarta, a face da mente deve estar firme. Lê-se sobre Ana, mãe de Samuel. A sua face não mudava mais para diversas direções. E por isso, ela recebeu o Espírito Santo. Diz Job: Poderás então levantar a tua face? Poderás então levantar a tua face. A estes, o Espírito Santo é dado, conforme diz o Evangelho, na realidade, Atos dos Apóstolos. No decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Se tivesse partido, não receberiam o Espírito Santo, conforme diz Mateus. Quem persevera até ao fim será salvo. E foi isto. Terminou o sermão. O sermão, na verdade, termina com as palavras do início da oração da tarde. Quanto a nós, vos rogamos ao Senhor, etc. Que eu omiti, mas é isto. Roguemos também nós ao Senhor para que Ele envie o seu Espírito, que Ele venha sobre nós e que Ele possa criar todas as coisas, renovar a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe, Maria Santíssima. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta, partilha, subscreve, avalia o podcast.